Eu vou fazer o seguinte, meus amigos, vou fazer o seguinte. Eu vou tentar olhar pelo lado bom e vou tentar justificar esse olhar. Eu sei que você tá puto, porque tomou um gol, você é São Paulina, né? Que tomou um gol no finalzinho do Corinthians, mais uma vez não conseguiu ganhar na Neoquímica Arena, mas eu vou tentar olhar. Eu sei como é, imagino, você não sabe como eu sei como você tá se sentindo depois de ter sofrido o gol de empate no finalzinho, nos acréscimos, num erro coletivo ali. Mas é justamente por causa de sentimento que eu vou olhar pelo lado positivo. Sabe por quê? Sabe o que eu estava lembrando? O meu sentimento, e eu queria que você lembrasse o seu, se você acompanhou, quando saiu, na semana passada, o terceiro gol do Mirassol. Você lembra como você se sentiu? Como você se sentiu quando saiu o terceiro gol do Mirassol? Eu lembro como eu me senti. Eu lembro que eu estava lá na Rádio Barolo, e aí quando eu cheguei aqui, o título do vídeo se vocês estavam fazendo uma pergunta, se vocês me achavam maluco, porque eu estava com medo do São Paulo ser rebaixado no Campeonato Paulista. A gente tinha aquele jogo podre, com aquele elenco, aquele time, né, visivelmente desinteressado, vamos chamar assim. A gente tinha nenhuma perspectiva, 3 meses de salários atrasados, e o Casares, o pior presidente da história, era o presidente do São Paulo. E uma expectativa de votação dos conselheiros que eu realmente confesso para vocês que eu não botava muita fé. E olha hoje quando saiu o gol do Corinthians, quando acabou o jogo, Qual que foi a sua sensação, tirando o fato do São Paulo ter tomado um gol no finalzinho do jogo, nunca é bom contra qualquer adversário, principalmente contra o Corinthians. Eu vou falar pra vocês, eu falei ontem no vídeo de ontem, e muita gente concordou comigo, eu assinaria um empate contra o Corinthians. Eu acho que por tudo que o São Paulo tem vivido, por tudo que aconteceu essa semana, um empate na Neoquímica Arena não seria um mau resultado. E não foi um mau resultado. Uma derrota no primeiro jogo, uma vitória contra o São Bernardo, um empate fora de casa no Clássico, não era um resultado ruim. Só que aí, meus amigos, a gente vai cair naquela história que eu falo pra vocês há muito tempo. Por que eu achava que o Casares era o pior presidente da história do São Paulo? Porque o legado que ele deixou, a destruição que ele causou no São Paulo, vai demorar muito tempo para o São Paulo se recuperar da gestão nefasta do pior presidente da história. Vai demorar muito tempo. Não é de uma hora para outra, e muito menos trocando só o nome dele, que as coisas vão se resolver no São Paulo. Hoje, por exemplo, quer ver? Vou te dar um exemplo. Hoje, por exemplo, quando o Crespo fez as alterações ali, que o Lucas estava morto, o Tapia estava morto, aí o Marcos Antônio estava com cartão amarelo, também estava cansado. Olha os jogadores que entraram. Olha o Pablo Maia. Aliás, será que vai ter postagem do empresário do Pablo Maia hoje? Criticando o Pablo Maia? Não sei, né? Porque o empresário dele ficou bravo que ele ficou no banco. Mas olha só os jogadores que entraram. Eram os moleques da base, entrou o lateral esquerdo lá, o Nicolas, lá, o moleque que entrou, que pra mim fez mais que o Wendel, em 20 minutos do que o Wendel fez a trajetória inteira dele no São Paulo. Mas olha só o preço que se paga por um presidente como a gente teve. Um elenco pessimamente montado por ele, pelo Belmonte. Lembra do Belmonte? Não vamos esquecer do Belmonte não, gente. Não vamos esquecer do Belmonte, que também tem muita culpa na formação desse elenco. Olha como o elenco do São Paulo é mal montado. Olha os jogadores que o São Paulo tem. Então, na hora que você precisa segurar o resultado por um clássico, você tem que colocar o Pablo Maia para jogar. Porque só tinha o Negruti da base, tinha um menino que entrou lá, o Nicolas, que entrou na lateral esquerda. Então, eu acho o seguinte, se você for olhar pelo lado bom, se você for lembrar do jogo contra o Mirassol, agora, eu não vou falar pra você que eu tô feliz. Não, lógico que eu não tô feliz. A gente podia ter vencido o jogo, podia ter vencido o clássico, que dava mais moral ainda pra essa reconstrução, né? Que é o que a gente espera que aconteça no São Paulo na mão do Massis lá. Uma reconstrução. Mas, diante de tudo que aconteceu, que vem acontecendo, quando acabou o jogo, a gente fez a transmissão lá na Rádio Barolo, aliás, mais uma vez, obrigado, mostrando mais uma vez que o pé frio era o Casares, né? Não era a rádio, o pé frio é ele. Mas quando acabou a transmissão, eu falei, pela primeira vez em não sei quanto tempo, eu olho pro futuro, pro fim do túnel e vejo uma luz no fim do túnel. Eu não sei se é um trem ainda, mas é uma luz no fim do túnel. Porque antes, no jogo contra o Mirassol, não tinha. Qual era a perspectiva de futuro que a gente tinha, gente? Era rebaixamento no Paulista e no Brasileiro. Vamos ser sinceros. Era essa a perspectiva. Aliás, amanhã eu vou fazer um vídeo especial, uma série de pedidos que eu gostaria de fazer para o novo presidente do São Paulo.
Só vou passar uma informação rápida para você, que está gerando uma certa polêmica aí. O seguinte, ele realmente não sabe nada do que acontece no São Paulo. Nada. Eu estou dizendo de bastidor, de nada. Porque o cargo de vice-presidente no São Paulo é meramente decorativo. Meramente decorativo. Inclusive, fazia meses que ele nem conversava com Casares. Então ele não sabe de nada do que está acontecendo. Nada. Isso tem um lado bom, porque também, segundo as informações que eu tive de algumas pessoas lá de dentro, ele vai ouvir todo mundo, inclusive a oposição, que tem gente séria na oposição. Infelizmente, hoje no São Paulo, pessoas sérias são minoria, mas existem pessoas sérias dentro da oposição do São Paulo. E ele vai ouvir, pelo menos que eu fiquei sabendo que ele vai ouvir, vai abrir conversa com essas pessoas que podem sugerir mudanças e alterações. Algumas medidas ele precisa tomar, como, por exemplo, a demissão sumária do Carlo Magno, por exemplo, a expulsão de Mara, de Schwartz, mas isso a gente deixa para o vídeo de amanhã. Eu acho que dentro de tudo que aconteceu, dentro de tudo que vem acontecendo no São Paulo, não estou falando só na votação de sexta-feira, estou falando em tudo que vem acontecendo. Os jogadores entraram em campo com salários atrasados de novo hoje. Então os problemas não acabaram, ao contrário, os problemas continuam aí. Não vai ser uma mudança de peça que vai transformar todo o São Paulo no Real Madrid. Não é assim que funciona. Por isso que a gente tem que continuar cobrando, a gente tem que continuar pegando no pé desses caras, inclusive desse novo presidente, porque tá aí, é presidente, vai ser cobrado. Tem que pagar jogador, que a primeira medida que ele devia tomar é pagar jogador. Então, eu sei que o resultado foi muito... O São Paulo estava com o jogo na mão e mais uma vez dá uma pipocada no final, lá entrega uma vitória, ganha. Que só acontece com o São Paulo isso, né? Nenhum time grande eu não vejo tomar gol no final. Não... Mas isso ainda, eu quero acreditar que seja resquício da gestão do pior presidente da história do São Paulo, que, renunciando ou não, espero nunca mais vê-lo, nunca mais olhar para a cara dele. Pelo menos ele atualizou, me mandaram um print que ele atualizou o perfil dele no Instagram, que ele tirou o presidente do São Paulo. Pelo menos isso, né? Isso já me faz dormir extremamente aliviado, mesmo que ainda sabendo que nada mudou, que muita coisa precisa ser feita. O trabalho de faxina com criolina só começou na sexta-feira. Só tiramos a principal peça que destruiu o clube. Agora tem as outras, né? Que estavam. Você já me conhece, já sabe como é. O São Paulo entrou em campo, aquilo que a gente tinha conversado ontem, né? O Crespo entrou com um time mais cascudo, né? Só com o Mike ali na base, na lateral. O resto um time mais cascudo, com o Marcos Antônio, com o Danielzinho, que aliás foram para mim duas peças das principais peças do São Paulo hoje. O Lucas, o Luciano e o Tapia ali na frente. Um trio, uma linha de 4 com o Arboleda, Alan Franco, o Mike e o Wendel. E o Corinthians, como é de se esperar, o Corinthians começa o jogo sempre indo para cima, sempre mais ligado que o São Paulo, isso ainda me incomoda. Alguns jogadores entraram visivelmente desligados, o lateral de vidro com 1 minuto estava amarelado, com 1 minuto de jogo, uma falta besta. O Arboleda visivelmente desligado, o Alan Franco visivelmente desligado no começo do jogo, depois eles melhoraram, os dois melhoraram. O Corinthians teve algumas oportunidades, nenhuma oportunidade clara, o Rafael fez algumas defesas ali também que soltou umas bolas meio fáceis, ali não senti o Rafael muito seguro, mas o Corinthians não criou muitas oportunidades, chances claras de gol. Nas poucas chances que teve, foram por erros individuais do São Paulo, saída de bola errada, erro do Arboleda, erro do Alan Franco, erro do Bobadilha, como a gente também está cansado de ver esses erros individuais que comprometem a atuação do São Paulo. E na primeira finalização do São Paulo no gol, o cruzamento do Danielzinho, que o Tapia, que também, o Tapia a gente vai falar dele na nota de cada um, cabeceia quase de fora da área e faz o gol, para mim é uma bola defensável, mas aí é problema do goleiro do Corinthians. E lá na transmissão o pessoal falou, pô, Barolo, a gente fica feliz com o cara que faz o básico, né? O Danielzinho levantou a cabeça e cruzou na cabeça do Tapia, o São Paulo fez 1-0. No segundo tempo, o Corinthians não criou absolutamente nada, criou muito pouco. Teve um lance do Mike, que a bola bate no Mike ali, o Rafael consegue defender, isso é uma defesa importante. Mas o Corinthians não criou nada. O problema é que o São Paulo também não. O São Paulo estava controlando o jogo, mas não espeta, não mostra pro Corinthians que tá querendo, né, matar o jogo. Mas mesmo assim, o Corinthians, que também é um time limitado tecnicamente, o próprio torcedor do Corinthians vai concordar comigo, o Corinthians não conseguiu criar absolutamente nada. E o São Paulo vinha controlando o jogo e aí o cansaço começou a comprometer.
O Lucas, que para mim fez outra péssima partida, foi substituído. O Tapia, que também brigou lá na frente, foi substituído. E para mim a alteração que comprometeu mais do que tudo foi a entrada do Pablo Maia e a saída do Marcos Antônio, porque quebra aquela linha de marcação do meio de campo. Mesmo o Marcos Antônio e o Danielzinho não sendo jogadores de característica de marcação, eles formam um sistema de marcação ali, que para mim é muito mais importante do que a função, um sistema de marcação que foi quebrado com a entrada do Pablo Maia. E o Pablo Maia, para mim, gente, depois que ele saiu do açougue lá, que ele entrou no Triângulo das Bermudas, ele nunca mais voltou a ser o jogador mais ou menos que ele era. Entra desligado, errando passe e mal posicionado. Olha o gol do Corinthians. Uma falha do Alan Franco, um mau posicionamento da zaga, um meio de campo, um espaço enorme pro Corinthians jogar. Eu não consigo, não vejo nenhum time grande tomar gol do jeito que o São Paulo tomou, ainda mais nos acréscimos. O Bobadilha também, que não marca ninguém, não marca nem consulta. Então o São Paulo tomou o gol no final. Eu acho que o resultado, falando a minha opinião, foi justo. Pelo que o Corinthians fez no primeiro tempo, foi um pouco mais que o São Paulo, e o São Paulo controlou o jogo no segundo. O São Paulo não fez um jogo para sair merecedor da vitória, 3-0, não. Criou muito pouco, na verdade teve uma chance, ou duas chances só. E eu acho que o resultado foi justo. A frustração vem pelo resultado, pelo gol do Corinthians ter saído no finalzinho, e a gente não conseguir vencer na Neoquímica Arena, só vencemos uma vez, mas por isso que vem a frustração. Mas eu acho que o resultado foi justo, dentro daquilo que a gente viu no jogo. Vamos para as notas. Ó, o Rafael, acho que ele fez defesas importantes no primeiro tempo, né? Ele achei meio inseguro, naquela bola que o William Alberto chutou, acho que ele tá meio mal posicionado, mas não falhou, e as defesas que ele fez serviram para o resultado. Ele garantiu o resultado do empate. Então, uma nota 7 para o Rafael. O Mike, eu achei, é claro que o Mike, ele tem muito potencial, para mim é muito melhor que o Cedric, é muito melhor que Igor Vinícius, muito melhor que aqueles cabeças de bar que passaram pelo São Paulo. Mas ele vai oscilar. Então, para mim, ele errou, ele teve erro bobo ali na saída de bola, aí no ataque, ele tomou algumas decisões erradas, mas não fez uma partida ruim. Nota 5, 5,5 para ele, tá? Aí a dupla de zaga, o Alan Franco e o Arboleda, começaram mal, desligados. Isso que me irrita profundamente em alguns jogadores do São Paulo. Como eles entram desligados num clássico. Depois eles melhoraram, o Arboleda melhorou, principalmente o Arboleda, que falhou 2 vezes, não conversa com o Rafael, não sei se não grita, mas melhoraram. Só que no gol que tomaram, o Alan Franco vai juvenil na bola. Espera o menino receber a bola ali e dar o bote. Então anotar 4,5, 5 para os dois, tá? Aí o Wendel, para mim, o pior, toma cartão amarelo com 1 minuto de jogo e visivelmente fora de rotação, né? Acho que também não sabe o que é um clássico. Horroroso, pra mim o pior. Aí, o Cedric, que entrou no lugar do Mike, pra mim deixa espaço, a jogada do gol do Corinthians começa ali no setor dele, vai ficar sem nota. E pra mim, o Nicolas foi um dos melhores, a melhor substituição, sem dúvida. O moleque entendeu, em 20 minutos que ele jogou, o que é jogar um clássico na Neoquímica Arena. Ele entendeu. Bico pra lateral e carrinho, não afinou. O Mike também não pipocou uma hora pro moleque lá. Mas mostrou, entendeu o espírito, que o Wendel, com 60 anos de idade, não entendeu. Então uma nota 6,5, 7 pro Nicolas, tá? O Marcos Antônio e o Danielzinho, pra mim, os melhores em campo, mais o Danielzinho, nota 8 pra ele, e o Marcos Antônio, nota 7,5. Fazem, mesmo não sendo craques, mesmo não sendo o Xavi e o Iniesta, eles mudam a dinâmica do São Paulo, né? Eu prefiro muito mais ter 2 jogadores tecnicamente melhores que não marquem tanto do que ter um cabeça de bagre marcador que nem o Pablo Maia, que não marca ninguém, não marca nem consulta. Ele e o Bobadilha. Então, uma nota 8 pro Marcos Antônio e pro Danielzinho, nota 0 pro Pablo Maia e pro Bobadilha nota 4, 4,5, que também para mim fez uma partida errando saída de bola também e participa muito pouco do jogo, né? Eu acho que o Bobadilha participa muito pouco do jogo. Ele não é um marcador e não é um criador, ele participa muito pouco do jogo. O Lucas, outra partida péssima do Lucas. O Lucas precisa entender, que sou eu para falar o que o Lucas tem que fazer da vida dele, mas eu acho que ele tem que entender que ele não tem mais 18 anos. Ele não dá pra ele pegar a bola e arrancar tentando driblar 3 jogadores. Os caras vão derrubar ele não conseguiu fazer uma jogada. Ele cavou um cartão amarelo do jogador do Corinthians, mas pra mim é muito pouco. Então ele tem que mudar o posicionamento, tocar a bola mais rápido, buscar uma outra maneira de jogar. Ele tá achando que ele tem físico de moleque ainda, outra péssima partida dele. Vou deixar até sem nota. O Ferreira que entrou sem nota também, não vou nem falar do Ferreira, que o Ferreira é horroroso também. O Calera entrou, não pegou na bola, tentou fazer um pivô ali, não conseguiu, não pegou na bola também, vai ficar sem nota. Aí que mais? Teve gente que entrou que eu não falei, né? Quem mais que entrou que eu não falei? Não, o Nicolas falei, Cedric falei, quem mais? Eu tô puxando aqui na internet, que eu não anotei.
Pablo Maia 0, horroroso. Aí tem o Luciano. O Luciano, eu achei falta do Luciano no jogo. Eu senti falta dele. Ele deu 2 cabeçadas, mas eu senti falta dele. E aí reclama, toma cartão amarelo besta. Porque pra mim não adianta nada, não adianta só você dar carrinho e vibrar. Você tem que jogar bola, participar do jogo, finalizar, tocar. E pra mim o Luciano não fez isso hoje. Quem tá faltando? O Tapia. O Tapia é o seguinte: o Tapia nota 8 pelo gol. Só que assim, agora o que eu vou falar, eu queria que você entendesse. Não tem nada a ver com o Tapia, tá? O Tapia nota 8, fez o gol do São Paulo, tecnicamente horroroso, mas é aguerrido, brigador, tá. Esse é o Tapia. O que eu tô falando é outra coisa agora. Eu me pergunto o seguinte: como é que pode um time como o São Paulo, há tanto tempo, não ter um centroavante que jogue bola? Um centroavante que faça pivô, um centroavante que domine, um centroavante que tabele. Porque o Caleri também não faz isso há muito tempo. Podia até ser o Caleri, mas ele não faz isso há muito tempo. Aí tem uns André Silva da vida, essas aberrações aí. Porque eu fico imaginando se o Tapia, agora voltando a falar do Tapia, com as características que ele tem de lá, brigador, ele irrita a defesa, ele segura zagueiro, ele perturba, ele enche o saco do goleiro, fez o gol. Mas você imagina se o jogador que tem essas características soubesse jogar bola, soubesse dominar uma bola, soubesse tabelar, finalizasse de fora da área. É pedir muito para um time como o São Paulo? Não é pedir muito, né? É que não tem dinheiro para contratar. Aí entra de novo na história da gestão, né? Do pior presidente da história, que rasgou dinheiro. Quer dizer, vamos dizer, rasgou dinheiro, né? Mas entra nesse mérito aí da incompetência administrativa do Casares e do Belmonte, né? Mas eu fico pensando, se tem um jogador com essas características, né? Que ele é brigador, ele não se esconde do jogo, mas tecnicamente ele é horroroso, Ele não consegue dominar uma bola, ele cai, toda hora ele cai no chão. Eu fico imaginando, seria pedir muito você ter um atacante que dominasse ali, tabelasse, finalizasse. Eu acho que é pedir muito, né? E o Crespo, pra mim, as alterações que ele fez por por necessidade, cansaço, tudo comprometeram o time. Não dá pra negar, comprometer o time. Pelo menos ele não foi teimoso e continuou com o sistema de 3 zagueiros. Ele mudou. E claramente, visivelmente, tá dando mais resultado, né, Crespo? Então, mas número é o que menos importa. Eu só queria falar da atuação de... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Deixa eu seguir falando de São Paulo com você e o Sinho com o Beckler também, porque acho que quando o São Paulo estava vencendo por 1-0, eu imagino que o torcedor em casa estava com um sentimento assim, bom, passou o negócio pelo menos do início do processo de impeachment em relação ao Júlio Casares, que o torcedor queria muito que acontecesse, pelo menos num geral de movimentação é o que eu percebo, e agora ainda tem a parte do torcedor, né, se o Casares não renunciar antes disso, e aí estava vencendo um clássico na casa do adversário, nananã, parecia ali que o torcedor ia ter assim um início de temporada, quem sabe, tá, vamos dar uma respirada. Esse 1-1 desanima um pouco ou você fica no copo meio cheio, o Sinho da história? Porque vi aqui na Neoquímica um empate não é dos piores. Olha, Tainá, confesso que antes da partida com o São Bernardo, eu estava conversando ali nos bastidores da imprensa ali com o pessoal, a rapaziada conhecida, ninguém esperava uma vitória contra o São Bernardo na quinta pré-votação. O São Paulo ganha do São Bernardo, teoricamente de um jeito até legal. O São Paulo vai para a votação, tem a votação a favor do impeachment, vem aqui para a arena, conversando aqui nos bastidores, eu acho que o único que acreditava no São Paulo, eu chutei 2-1 para o São Paulo, mas no clubismo, tá? Eu, sinceramente, acho que nem eu acreditava nessa vitória. Pode falar o meu placar, sim. Pode falar o placar. O mínimo foi 3-0. Eu falei 0-0. Ah, é verdade, você, 0-0 do Beckler. O resto, o mínimo foi 3-0. Então eu acho que o São Paulo vem com uma estratégia para jogo. De novo, é o terceiro jogo do São Paulo no ano, no terceiro esquema tático diferente. Num time novo, em formação, que está tentando se encontrar. Mas você acha que isso, desculpa, Ilcinho, passa pelas peças que o Crespo tem no momento ou por uma falta de convicção do que ele pensa para a temporada como o esquema ideal? Eu acho que a adição do Danielzinho traz ele uma nova perspectiva dele estar tentando encontrar, talvez na cabeça dele, quinta-feira dá certo contra o São Bernardo, 2 volantes de pegada, 3 meias de uma intensidade muito alta, ele vislumbra a chance de jogar de igual para igual o Corinthians, vou espelhar o Corinthians. Ele tenta 3 volantes hoje contra o Corinthians, mas 2 deles não são de pegada, e o Elias sabe muito bem disso. Quando você não tem um jogador característico de pegada, você pega um jogador que é técnico e exige dele uma agressividade, não vai sair. Ele vai estar 1 segundo atrasado sempre.
E o São Paulo hoje, dentro da estratégia, sofre isso. Não conseguiu encaixar em momento nenhum a marcação na saída de bola do Corinthians. Faz o gol porque teve uma posse de bola com o seu meio campo, que é muito técnico, encontra uma brecha, o Danielzinho cruza, gol do Tapia. Só. Só. E a primeira bola do Lucas, que o Beckler bem falou. O São Paulo ganhava a segunda bola, tinha um perigo, mas o segundo tempo o São Paulo não joga. E aí eu acho que dentro disso, depois, no final do jogo, ele pensa em dar minutos para o Caleri, fazer manutenção dentro de campo, pensou alguma coisa, mas o São Paulo não muda e sofre até o final. A minha sensação, Tainá, sabe o que é? Você estava falando disso do processo de impeachment e do que se esperava, né? A gente está usando aqui a metáfora do remédio amargo, né? São Paulo talvez precise tomar um remédio amargo de, não vamos competir, o time é o que é, e vamos tentar sobreviver aqui por algum tempo até sanear o clube e melhorar o clube. Eu acho que não tem um diagnóstico de qual que é a doença. Saiu o presidente, eu não sei se começa a resolver, porque eu não sei se quem assumirá depois, se tiver uma nova eleição, se vai resolver. E eu acho que ganhar do Corinthians, é claro que é muito melhor do que empatar ou do que perder, é evidente, 1+1 dá 2, mas eu acho que ganhar do Corinthians é só colocar um band-aid. E o que o São Paulo tem é mais grave do que algo que você vai colocar só um band-aid em cima. Então ganhar dá um pouco mais de paz, dá para os jogadores, para o Crespo. O Crespo dizia antes do jogo para Munique, né, que o extra-campo não influencia dentro de campo, que a gente possa dentro de campo trabalhar, tudo isso ia ajudar. Mas eu acho que o São Paulo tem tanta coisa para arrumar que ganhar um clássico contra o Corinthians no início de campeonato não ia mudar tudo que está de errado, ou não ia amenizar, ou não ia simplesmente assim ser o primeiro passo para sair de tudo que está de errado com o clube hoje. Posso fazer só uma crítica? Mas aí vai minha primeira crítica ao Crespo, que ele sempre, até agora, ele sempre falou, ele não é médico, ele não é diretor, ele não é isso, que o extra-campo não pode influenciar. Cabe a ele gerir de uma maneira que blinde os caras disso. Então, cabe a ele, a comissão técnica, blindar o pessoal, falar, pessoal, vamos focar no trabalho, temos um problema aqui dentro, vamos resolver, tem problema comigo, vamos resolver. O fora. O fora nos interessa. Quarta-feira somos nós que vamos estar ali dentro de campo. Então, eu acho que isso cabe a ele não deixar interferir. Eu acho que ele tem esse trabalho com os jogadores, mas ele necessariamente é quase impossível, né? Ele não ser afetado pelo que acontece no extracampo, na parte política. Porque ele precisa conversar com o presidente do clube para pensar o que o clube tem de dinheiro para fazer negociações e renovações, contratações ou saída de jogadores e tal. Então, ao Crespo, acho difícil não afetar, né, Ilcinho? Aí vai da parte dele eu converso daqui para fora. Daqui, quando eu viro para cá, que eu tô para dentro, daqui a gente já não fala mais nada. Então, porque imagino que pro treinador é impossível, né? Mas ao invés de demonstrar fraqueza na entrevista e falar assim, eu tomara que não interfira, eu não vou deixar interferir. Entendi. O meu contato com o presidente novo, com o diretor novo, vai ter que ter e tem que ter, mas o meu time não vai ser interferido, porque eu vou blindar eles. Se tiver um diretor, porque a gente nunca sabe, que ele nunca dá entrevista, o Muricy talvez de saída, que era o último elo entre jogadores de direção, então o São Paulo vai ter que recomeçar daí, eu acho, de dentro do CT. Colocar pessoas que blindem o elenco e que tragam gestores mesmo de futebol. E não marqueteiros, amigo do amigo, ou o cara do churrasco, enfim. O cara do churrasco às vezes ajuda, tá? O Corinthians passou por uma situação semelhante o ano passado, né? E conseguiu chegar na final da Copa do Brasil, né? O Fabinho fez um excelente trabalho lá dentro do CT, blindou o clube, blindou da briga política que existia dentro do Parque São Jorge. Então, que envolvia, inclusive, ele, né? Que envolvia, Tava inclusive, claro que ele ia sair. Então ele conseguiu. Eu acho que o São Paulo, sim, tem que seguir esse caminho, tem que blindar o CT, né? O Rui Costa tem que blindar o Crespo, para que eles possam reiniciar o ano. Mas o quanto... Porque para o jogador, eu não... Ao mesmo tempo que eu acho que não afeta, porque como são lugares diferentes, né? A sede social, onde acontecem as reuniões do conselho, a votação e tal, é em outro lugar. Não tem nada a ver com o CT. Até aconteceu uma entrevista coletiva no Centro de Treinamento esses dias do presidente do conselho e houve um questionamento ali do porquê que ele estava falando no CT e era por uma questão logística e tal, justamente para não misturar as coisas. Mas no Corinthians, de fato, aconteceu. E aí o que me chama a atenção, só quando a gente lembra disso, Elias, é que na hora que é campeão da Copa do Brasil, alguns caras depois falaram, né? Tipo, o Memphis deixou muito claro. A bagunça que havia interna. Vai desabafar, né? Vai desabafar, exato. O título vai desabafar. Mas então, em algum lugar afeta, né? Sim, os caras. Não vai afetar todo mundo, exato. Mas um ou outro afeta, né? E essa pessoa que vai ficar afetada pode ser uma pessoa de peso,
que pode influenciar diretamente os outros. Dentro da Neoquímica Arena, Corinthians e São Paulo ficaram no empate. O grande majestoso foi válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2026. O tricolor ficou grande parte do jogo na vantagem, mas acabou cedendo o empate para a equipe alvinegra no final do duelo. Até aqui ambas as equipes somam uma derrota, uma vitória e um empate na competição. Em entrevista, Crespo admitiu que Alisson deseja deixar o clube porque está insatisfeito no tricolor. Desde a chegada do treinador argentino, Alisson perdeu o protagonismo dentro do elenco e consequentemente não consegue obter minutagem no soberano. Crespo adiantou que não quer ninguém do rival Corinthians em uma possível troca pelo atleta. Alisson tem negociações avançadas para jogar no rival. Por qual jogador do Corinthians você trocaria o Alisson? Ninguém, respondeu Crespo. O técnico se mostra contrário a uma possível troca de jogadores entre o São Paulo e o Corinthians. O treinador tricolor afirmou que não trocaria Alisson por nenhum jogador do timão. E aí, torcedor, valendo de 0 a 10, qual nota você dá para o desempenho do São Paulo no majestoso? A minha é 5.